Bom, a gente está aqui hoje para falar um pouco a respeito da álgebra dos quaternions. Então, para a gente começar lidando com a álgebra dos quaternions, primeiro a gente precisa dizer a respeito de um pouco do conjunto dos números complexos, certo? Que é um conjunto que a gente muda ele com duas operações, uma de soma e uma de produto. E a gente tem as seguintes propriedades nessas duas operações, correto? Então, imagina aqui que você tem x mais yi, é um número complexo, você vai somar com a mais b, i. Essa soma é feita da seguinte forma: você pega x e soma com a, mais b mais y, i. Ou seja, você soma parte real, parte imaginária com parte imaginária. Aí a gente vai definir a operação de produto dessa forma. Ou seja, você vai fazer isso. Isso daqui tem que ser ax mais b, melhor, ax menos by mais bx mais AYI. Ou seja, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Quando a gente está lidando com vetores. Primeiro que vetores a gente nem opera com produto, né? Somente com soma no R2, né? Então, tá aqui, essa é a forma que a gente vai utilizar para poder multiplicar o conjunto dos números complexos. Só lembrando aqui que a gente pode pegar, por exemplo, um lambda pertencente aos reais e a gente pode multiplicar um, um número complexo por um escalar, certo? Dessa seguinte forma. E além disso, existe uma propriedade que i quadrado é igual a menos 1. Além dessas três propriedades que a gente tem, né, dessas três operações que a gente está definindo, a gente ainda tem uma quarta, que é muito importante. Eu diria que isso é mais uma relação do que propriamente uma propriedade, mas enfim. Que é o seguinte, imagina que você tem aqui x mais yi, você vai multiplicar pela soma de dois números complexos, a mais bi mais c mais di. Bom, isso daqui resulta como sendo isso daqui, a mais bi mais x mais yi, c mais di. Ou seja, a operação de produto distributivo em relação à soma, ok? E aí o que acontece? Com essas operações que a gente definiu, né, essa daqui, essa e essa, a gente sabe que isso se torna, né, o corpo dos complexos, ok? Bom, e aí a gente vai para o conjunto dos quaternions agora definir, lidar um pouquinho a respeito das propriedades. Só lembrando que o conjunto dos quaternions, muitas vezes ele é referenciado como sendo CH um pouco mais desenhado, né? A gente também vai dar a operação de soma e a operação de produto para ele. Só lembrando que a nossa tentativa é de tentar de alguma forma, através dos complexos, certo? A gente pode entender os complexos como sendo uma generalização do conjunto dos complexos, ou seja, a gente consegue com algumas condições no conjunto dos quaternions obter os complexos, e é isso que a gente vai fazer. Então a gente já sabe que intuitivamente a gente vai ter que ter uma propriedade cujo o i quadrado é igual a menos 1. Só que além disso a gente ainda tem algumas outras propriedades. Então, quaternions já vem do número 4, a gente vai ter 4 componentes que são escritas dessa forma. x1, que vai ser entendido como sendo a parte real do número complexo, do quaterno, desculpa, mais y1i mais z1j mais w1k. Esse y1i mais z1j mais w1k é entendido como sendo a parte imaginária do quaterno, correto? Ele é formado por três partes imaginárias, mas é dito a parte imaginária do quaterno. E aí a gente sabe, por exemplo, que se a gente somar com outro quaterno, então x2 mais y2i mais z2j mais w2k. Bom, a gente sabe que isso daqui vai ter que ser igual a outra componente a componente, ou seja, vai ser x1 mais x2 na parte real, mais y2 mais y1 na parte imaginária i, né? Mais z1 mais z2 na parte imaginária j, mais w1 mais w2 na parte imaginária k. Ok, essa é a operação de soma. Aí a gente tem, imagina aqui, né, que você vai ter um lambda que pertence aos reais, qualquer corpo na verdade, mas eu vou pegar os reais. A gente pode multiplicar qualquer complexo por um número lambda, né, por um escalar. Então z1j mais w1k.
Só apagar esse negocinho aqui que está aparecendo um Y. Aqui é Z1J. E aí eu sei que isso vai ser lambda x1 mais lambda y1 i mais lambda z1j mais lambda w1k. Ok. Bom, então essa daqui é a operação de soma, essa daqui é a operação de produto por escalar. E aí a gente vai ter aqui o produto entre dois quaternions. x1 mais y1i mais z1j mais w1k vezes x2 mais y2i mais z2j mais w2k. E agora isso aqui é um pouquinho grande, o modo como essa operação é definida, mas basicamente é o seguinte: a gente vai ter x1, x2 menos y1, y2 menos z1, z2 menos w1, w2 na parte real, aí mais. Aí vai ser x1, não x2, peraí. x1, y2 mais x2, y1 mais z1, w2 menos z2, w1 na direção não, né? Na parte imaginária aí, vamos colocar assim. Mais x1, z2 mais x2, z1 mais y2, w1 menos y1, w2. Na parte imaginária j mais x1, w2 mais x2, w1 mais y1, z2 menos y2, z1k. É definido dessa forma o produto, ok? Bom, então tá bom. Deixa eu selecionar aqui para a gente partir para a próxima. Partir para a próxima página aqui. A gente vai demonstrar agora uma propriedade muito importante do conjunto dos quaternions. Ok, vamos partir para a próxima página então. Aqui. Ok, então estamos aqui, beleza. Aí, uma coisa muito importante que a gente tem é quando a gente está pegando quaternions puros. O que significa quaternions puros? Onde a parte real que a gente vai ter, ela é zero. Então, imagina aqui que você está pegando, né, que o x1 seu, o x2 é igual a zero. Então, basicamente, o que você está multiplicando é y1i mais z1j mais w1k. Aí você também está multiplicando y2, desculpa, y2i mais z2j mais w2k. Uma coisa que a gente precisa pontuar é o seguinte, que depois que você opera, você percebe como é que você opera com esses quaternions, né? A gente tem algumas propriedades muito importantes, né? Você pode ser colocada antes, pode ser colocada depois, mas que não deixa de ser importante, que são as seguintes. Bom, eu sei que o i quadrado tem que ser igual ao j quadrado, tem que ser igual a k quadrado e tem que ser igual a menos 1, ok? E eu sei que i, j, k também é igual a menos 1, ok? E aí tem algumas propriedades que decorrem dessas duas, né? Que é o seguinte, eu sei que jk é i, que é igual a menos kj. Eu sei que ki é igual a j, que é igual a menos ik. E eu sei que i, j é k, que é igual a menos ji. São esses três combos, assim, digamos, de operações, né? Com todas elas você consegue definir esse produto dessa forma que eu escrevi aqui. Ok. Bom, então eu vou utilizar essa igualdade que a gente já tinha aqui em cima. Em todos os lugares onde aparecerem x1 ou x2, como eles são zero, a gente vai matar aquele termo. Então, em parte, a gente sabe que isso aqui
vai ser igual a menos y1, y2, menos z1, z2, menos w1, w2, mais... Ó, x1 é 0, x2 é 0, então vezes y2 ou vezes y1, tanto faz, né? Aí eu vou ter z1, w2, menos... Aqui tá certo. Z1, W2, menos Z2, W1. Parte imaginária aí. Mais... Aí aqui vai ter x1 vezes Z2 vai dar 0, x2 vezes Z1 vai dar 0, vai ser y2, W1, menos y1, W2, J, mais Z1 vezes W2 vai dar 0, Z2 vezes W1 vai dar 0, vai ficar y1, Z2, menos y2, Z1. Então percebe o seguinte, né? A gente ter um quaternion puro, ou seja, sem parte real, ainda o produto entre esses dois quaternions dá um quaternion geral. E tem uma parte real e uma parte imaginária. Agora olha só que interessante, né? A gente pode reescrever essa expressão dessa seguinte forma. Mais Z1, Z2, Z1, Z2 mais W1, W2. Essa aqui é a parte real. E aí eu vou só copiar a parte imaginária. Que vai estar aqui. Beleza. Aí, se a gente fizer um comparativo, né? Então imagina, eu pego um vetor V, que está no R3, certo? Esse vetor V eu vou dizer que ele é y1, y1, z1, w1. Aí U tem que ser y2, z2, w2. Então, existem algumas operações que a gente tem quando a gente está lidando com vetores no R3, né? A gente pode fazer o produto interno, escalar, né? Que resulta em y1, y2 mais z1, z2 mais w1, w2, que é exatamente o que aparece aqui. E existe produto vetorial também que a gente pode fazer, né? Que é definido por essa matriz, né? No R3, que é o I chapéu, J chapéu, K chapéu. Aí é y1, z1, w1, y2, z2, w2. Bom, o que acontece é que essa operação aqui vai resultar nisso daqui. Z1, W2 menos Z2, W1, direção I chapéu, mais W1, Y2 menos W2, Y1 na direção J chapéu, mais Y1, Z2 menos Y2, Z1 na direção K chapéu. E se vocês perceberem, isso é exatamente o que está escrito aqui em cima. Certo? É exatamente o que está escrito aqui em cima. Aqui faltou um termo, né? Que é o Y1, não foi copiado, está aqui. Que é exatamente o que está aqui. Ou seja, a gente pode entender o produto entre dois quaternions, né? Exatamente como sendo a propriedade de produto interno e de produto vetorial de vetores que a gente tem no R3. Então, é por causa dessa propriedade que a gente tem que a gente pode fazer um paralelo, digamos assim, entre a álgebra dos quaternions. E aí, quando a gente está lidando com a álgebra dos quaternions, a gente está pegando elementos para fazer esse comparativo, que são quaternions puros, ou seja, não tem parte real. E aí, através das operações que a gente define entre quaternions, a gente consegue chegar na propriedade de produto interno dos vetores do R3 e produto vetorial dos vetores do R3 de uma maneira muito mais intuitiva. E é através disso, através dessa propriedade, que a gente consegue chegar a fazer descrever a álgebra do momento angular, né? Descrever o momento angular com a álgebra dos quaternions, pegando quaternions que são quaternions puros. E aí fazendo todas as operações que são definidas, né? E chegando em condições que a gente tem, em propriedades que a gente tem com os vetores do R3.
E aí depois a gente vai definir uma operação, que é uma operação de rotação, né? Um operador, digamos assim, de rotação. E através desse operador a gente pode definir novos jeitos de calcular momento angular com esse tipo de álgebra. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.